Queridos irmãos sacerdotes, irmãos e irmãs, leigos e leigas, vindos de muitos lugares, particularmente os que vieram celebrar conosco aqui da forania do Divino Espírito Santo, que se unem assim também aos festejos da nossa Igreja Diocesana pelos seus 60 anos de criação e instalação. Que bom que estamos aqui mais uma vez na casa da mãe, na festa da mãe. Viemos para nos encontrar com ela e permitir que ela nos leve ao seu Filho Jesus Cristo. Maria nada tira, nada diminui, nada altera do lugar do seu Filho Jesus na salvação da humanidade, mas Maria se associa a este mistério, se associa a esta obra e quer nos levar com ela exatamente aos frutos da redenção, de modo que estar com Maria, ouvir Maria, permanecer na escola de Maria, não é outra coisa senão aprender de Jesus, ir com Jesus ou permitir que ela nos conduza como uma boa pedagoga a Jesus, o seu Filho, nosso Salvador. Certamente das palavras de Jesus, jamais esqueceremos aquelas pelas quais Jesus nos dá a sua Santíssima Mãe como Mãe nossa. Eis o teu filho, eis o teu filho. Estas palavras derradeiras de Jesus no alto da cruz marcam a nossa experiência de fé, marcam o nosso caminho de seguimento a Jesus. Por isso, é muito bom que estejamos aqui nesta manhã, neste dia bendito para a nossa pátria, onde nos alegramos mais uma vez com a certeza de que Maria também ama, cuida e intercede pela nossa pátria. O Papa Pio XI, em 1930, quis que aquela pequenina imagem encontrada no Rio Paraíba, ao redor da qual foi crescendo uma bela e sadia devoção a partir dos pequenos e dos pobres, devoção que passou de uma pequena casa devota a um oratório, a uma capela, a uma igreja e que hoje chega ao grande santuário nacional. O Papa Pio XI diz que esta pequenina imagem, a qual se deu o título de Senhora Aparecida, fosse proclamada como padroeira do Brasil. Se já nos alegrava imensamente a palavra de Jesus, e bastaria ela, nos alegrou ainda mais a palavra de Pio XI, quando quis que a Virgem Aparecida fosse então a padroeira da nossa pátria, da nossa gente. Por isso, irmãos e irmãs, hoje, visitando os belos textos que temos, podemos pensar a nossa diocese, podemos pensar o nosso Brasil. 60 anos de criação e instalação. E nesse caminho foi marcante, foi decisiva a presença e a atuação de leigos e leigas, que desde a primeira hora se ocuparam das muitas tarefas que fizeram crescer, que fizeram vicejante a igreja que então, em 1958, era criada aqui no Centro-Oeste Mineiro e instalada no ano seguinte com a ordenação do primeiro bispo. Dom Cristiano foi exemplar no investimento, no cuidado, na confiança depositada sobre os leigos e leigas. Leigos e leigas que se organizavam em movimentos, em pastorais, em organismos, e de lá para cá, portanto, fizemos uma bela história que tornou bastante diversificada a nossa igreja, que foi tomando ao longo do tempo feições variadas para atender esta ou aquela demanda de cada tempo. É verdade, irmãos e irmãs,
Nós precisamos sim continuar investindo no laicado, continuar investindo na formação dos leigos e leigas, continuar educando-os para as muitas tarefas na igreja e fora dela. E nós precisamos chegar ao ponto de investir em alguém do nosso meio que tenha de fato vocação para a política, vocação para os cargos públicos, e ao redor desses irmãos irmos aos poucos percebendo que de fato esses verdadeiramente pensam lá nessas instâncias de governo aquilo que seja o Evangelho, o reino de Deus e a sua própria fé, que fora cultivada a ponto de torná-los dignos representantes da nossa gente. Precisamos caminhar nessa direção. Ainda não conseguimos fazer isso, mas oxalá a história da igreja no Brasil nos faça ver esse momento bonito em que as próprias comunidades possam gerar lideranças que, cuidadas e formadas pela igreja, ocupem os lugares de poder, de serviço, de missão, onde se percebe uma ausência grande daqueles que verdadeiramente falam e agem em nome de Jesus, do Evangelho e da igreja. Por isso, Deus seja louvado pelos nossos muitos irmãos e irmãs leigos. É verdade que não nos faltaram vocações sacerdotais, mas é também verdade que não foram os sacerdotes e os bispos sozinhos que fizeram esta bela história. Por serem numericamente superiores, é verdade então que os leigos e leigas, animados, formados, estimulados pelos seus pastores, deram conta de muitas tarefas, de muitas frentes de missão. Reconheço e estimulo cada irmão, cada irmã a tomarem cada vez mais aqueles lugares que nós fomos aos poucos perdendo, sobretudo os lugares e as frentes de missão que se dedicam sobretudo às chamadas pastorais sociais, isto é, aquelas que atendem às demandas que estão aí nas nossas cidades grandes e pequenas, nas periferias ou nos centros urbanos. Nós temos grandes demandas quando nós pensamos as pastorais que de fato cuidam da vida, cuidam dos vulneráveis, cuidam dos mais pobres. Nós temos carências grandes e precisamos, a partir da fé que temos, ir nos sensibilizando para não deixar sem cuidado pastoral esta multidão que vai crescendo ao redor das nossas cidades e dentro delas e que exigem uma presença mais incisiva da igreja. Aqui podemos pensar, por exemplo, na pastoral da criança, na pastoral do menor, na pastoral carcerária, na pastoral dos irmãos da rua. Se existem experiências ainda nesses locais de missão, elas são pequenas, elas são tímidas, e precisávamos, irmãos e irmãs, pela fé que temos como Igreja Diocesana de Divinópolis, nos empenhar aí nessas áreas de missão, sem descuidar, e isso temos feito bem, sem descuidar das tarefas internas, da liturgia, da catequese, das pastorais que ajudam a igreja a se constituir como o lugar de Deus no meio da nossa cidade. E isso tem sido feito bem. Nós temos, acredito, rezado bem. Com nossas deficiências, temos evangelizado e catequizado bem. Mas é preciso que todo esse esforço para dentro forme discípulos que atuem lá fora, de modo que nenhuma demanda humana fique sem resposta da igreja. Mas também, irmãos e irmãs, esse dia 12 de outubro para nós, tão precioso e bonito, é também um dia de pensar, para além da nossa pequena igreja diocesana, nos seus 60 anos, é também um dia de pensar, e mais do que isso, de rezar por aqueles que nos governam. Vivemos há pouco tempo e viveremos de novo o belo exercício da democracia, o belo exercício do voto.
isto é bom, isto é importante, isto é oportuno. Por aí passa o caminho da liberdade, o caminho onde se pode escolher onde se podem escolher aqueles que vão nos governar. Mas é preciso, irmãos e irmãs, que aqui nós possamos discernir, e discernir com espírito evangélico. Olha o que nós rezamos lá no início da nossa missa, na oração inicial. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que o povo brasileiro, fiel à sua vocação. A nossa vocação, irmãos e irmãs, é sermos uma grande e bela família de Deus. Somos cristãos. Esta é a nossa vocação genuína. O Brasil é um país eminentemente cristão, nas muitas expressões de cristianismo. E nós precisamos guardar como um tesouro esta nossa bela vocação. Não podemos permitir que nos roubem o nosso direito e a nossa necessidade de crer em Deus e naquilo que Deus quer para nós. Não podemos perder esta nossa bela vocação. E é a partir desse lugar, de homens e mulheres cristãos, que nós temos que pensar a família, pensar a sociedade, pensar o país, pensar todas as coisas. Rezaremos lá no final da missa, naquela oração pós-comunhão: Senhor, que nós possamos irmanar-nos nas tarefas de cada dia para a construção do vosso reino. Somos discípulos de Jesus, filhos de Maria, para que aqui, neste tempo, irmanados numa grande e forte fraternidade, possamos, nas tarefas de cada dia, naquilo que cada um faz, construir o reino de Deus. Aqui estamos, portanto, irmãos e irmãs, de um critério importante na escolha daqueles que tomam decisões grandes que tocam o nosso país inteiro. Temos uma bela vocação, somos uma família bonita e fecunda, presidida pelo próprio Deus, a quem nós nos julgamos estar submetidos em tudo aquilo que fazemos. Por isso é preciso, a partir da fé, também nos colocarmos aí diante do dever de votar. A igreja não vai indicar em quem se deve votar. Isso seria passar por cima das consciências. Não é tarefa minha nem dos padres dizer em quem a minha comunidade, a minha diocese deve votar. Mas é meu dever, é dever dos sacerdotes, fazer com que entendamos, vocês e nós também, que nós precisamos fazer escolhas que ajudem a construir o reino de Deus. E se escolher aqueles que nos governam, também isso decide em que direção vai o país, é preciso que nós usemos deste critério para fazer nossas escolhas. É verdade, irmãos, e não tenho medo de dizer isso, nenhum dos candidatos que temos representa bem e genuinamente a nossa igreja, o Evangelho de Jesus Cristo. Nenhum deles. Nem neste momento, nem em outros momentos. Aqui, sinceramente, confesso que nós ainda estamos muito aquém do que devemos, isto é, não formamos ainda lideranças maduras, sadias, competentes para, em nome da igreja e com o apoio da igreja, estarem lá. Por isso, enquanto não chega esse momento feliz, e tomara que chegue, nós precisamos usar critérios para escolher aqueles que se apresentam a nós, independente da sua origem religiosa ou partidária. Aqui a primeira coisa importante é que nós nos lembremos disso. Nenhum dos candidatos representa genuinamente Jesus Cristo, o Evangelho, o Reino, a Igreja. E aí, o que temos que fazer então? Aí, irmãos e irmãs,
está a minha fadiga e a sua fadiga de, lendo os candidatos que temos, encontrar neles elementos que ajudem a construir o reino de Deus. Esse tem que ser o nosso critério fundamental. Se eles não têm tudo o que o reino de fato exige, vamos capturar neles aquilo que de fato, nos seus programas de governo, nos seus discursos, e cá para nós, entre discursos e práticas, está um caminho extremamente largo, mas vamos capturar nos seus discursos, nos seus planos, elementos que ajudem a construir o reino de Deus aqui na terra. E para que sejamos ajudados nisso, a fé nos põe de novo diante de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei. Para fazer escolhas que ajudem ou não a construir o reino, basta olhar para Jesus. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus mandou fazer, as expressões de cuidado, de zelo, a cultura que se cria ao redor de Jesus, isso são elementos do reino. E aí nós vamos ter que fazer a fadiga de onde encontraremos mais estes elementos, neste ou naquele candidato. Por isso será importante conversar muito, conversar entre vocês, nos seus grupos, nos seus círculos de convivência, mas tendo este critério, como lembrava a mensagem que os bispos escrevemos do Leste 2, o Evangelho será o critério a partir do qual vamos pensar os políticos e a política. Políticas e políticos que escolhem contra o Evangelho, contra o reino, contra Jesus, não nos servem. O que não significa que bons sejam aqueles que falam de Deus. Não basta falar de Deus, é preciso pensar e decidir como Deus quereria que fosse o mundo, a sociedade e o Brasil. Por isso hoje, irmãos e irmãs, como a rainha Esther, quero convidá-los a nos colocar diante de Deus para pedir: se ganhei as tuas boas graças, Senhor, se for de teu agrado, concede-me a vida e a vida do meu povo. Eis o meu pedido, eis o meu desejo. Estamos aqui para pedir isto à Mãe Aparecida, que nos ajude a ler tudo aquilo que temos diante de nós, propostas, discursos, ideias, comportamentos, histórias pessoais e histórias políticas, para sabermos aí, aos olhos da fé, ajudados pela Mãe, a escolher aqueles que vão verdadeiramente cuidar da nossa gente com amor, cuidar da nossa gente como Deus cuidaria, mesmo que não acreditem em Deus ou que creiam nele de outra forma. A política é a arte da grande caridade, é o lugar e o mecanismo pelo qual se pode fazer um bem maior. Por isso precisamos pensar bem, irmãos e irmãs, naqueles que neste tempo ou em qualquer outro escolhemos para governar a nossa gente. Só existem dois projetos diante de nós: o projeto de Deus e o projeto do mundo. O dragão ou a mulher grávida que dá à luz àquele que salva. Só existem dois projetos: ou pensamos no mundo do jeito de Deus, ou pensamos no mundo do jeito do mundo e qualquer jeito serve. A tarefa da igreja, a tarefa da nossa fé é alimentar em nós sempre a esperança que não pode faltar. É acreditar que Deus pode tocar este ou aquele,
que mesmo não sendo dado inteiramente a Ele, mas Deus pode tocar misteriosamente os corações, para que aquele coração governe, se não crendo, pelo menos temendo a Deus. Isto é um critério importante. Que a Santíssima Virgem Maria, que intercedeu lá por aquela pequena família em cuja festa faltou vinho, que ela também interceda pela nossa gente, de modo que possamos encher as talhas da nossa história, do nosso futuro, com coisas boas, com vinho novo e bom, no qual nos alegremos uns com os outros e com Deus, porque estamos construindo um Brasil na direção de Deus. Não percamos a fé, não percamos a esperança, não deixemos de agir com cidadania, deixemos de lado a apatia, a indiferença, deixemos de lado o pensar pequeno ou pensar só o meu grupo e vamos pensar a pátria, vamos pensar a comunidade grande dos irmãos e vamos, pensando assim, escolher aqueles que devem nos governar nos níveis em que ainda precisamos escolher. E termino pedindo a todos os que votaram que não deixem de acompanhar aqueles que vocês escolheram, que nós escolhemos e que venceram. Não basta colocá-los lá, é preciso acompanhá-los, criticá-los, sugerir-nos naquilo que nós podemos fazer. É preciso, portanto, irmãos e irmãs, que o exercício da política aconteça cotidianamente na nossa vida, de modo que não coloquemos lá pessoas que vão agir como querem, porque ninguém nos olha, ninguém nos acompanha, ninguém põe sobre eles o cuidado e os ajuda a governar. Que a Virgem Maria nos ajude a encher as talhas vazias de muitas esperanças e cuidados que nossa gente está precisando. E assim possamos ter um Brasil onde na história futura apareçam mais e belos elementos que sinalizem que o Brasil está sendo construído na direção de Deus.